A Thalita é a nossa Thalita, a mãe da Luísa? Eu acho que é a menina nova, né? Lá de Itaguaí, que apareceu hoje no grupo. Deve ser ela. E isso, Thalita, não é a nossa Thalita daqui de Copacabana, não. A Thalita de Itaguaí. Thalita de Itaguaí. Aparece para vocês quando alguém pede para entrar na sala ou só aparece para mim, que estou como computador da igreja? Tá mudo, Paulo. Aparece também, aguardando para ingressar. Para Tá. mim aparece também. Para mim ok. não aparece. É? Tá. Aparece Só não todos. aparece quem que tá. Para mim não aparece quem que tá tentando entrar, mas aparece que alguém tá tentando. Ok. Para mim aparece os nomes das pessoas, né? Agora acabou de entrar a Vera Lúcia, que esteve conosco hoje à tarde. Eu tenho, Carol e demais, assim, sempre uma dúvida com a questão da programação, né, noturna eu não tenho, assim, uma expectativa de quantos nós seremos, como é que vai ser ao longo das 12 semanas, né? Qual é o interesse das pessoas para esse tipo de situação. Mas muitas pessoas comentaram que queriam participar ou até entrar depois, pegar o link depois, né? Isso também teve. Boa noite, Márcia. Boa noite, queridos. Boa noite, Márcia. A Vera, como você vai fazer depois, você não vai poder perder o Gênesis, né? A Vera e Dona Vera assistem todo dia o Gênesis. A novela, né? Isso. Eu acho que a gente vai conseguir assistir o Gênesis, quem assiste, né? Porque nosso horário é 1 hora e meia, né? Entre 1 hora e 1 hora e meia é o nosso máximo, então. O Gênesis é que horas? 9? Acho que é às 9. Eu não gostei dessa novela. Eu vi uma vez com a Dona Vera lá em Secretário, eu achei chata. Não gostei, não. A minha mãe disse que tem muita briga. Eu digo assim, mas o Antigo Testamento era só briga o tempo todo. O tempo todo, é. Bom, a gente deu uns minutinhos, né? Quem sabe a gente vai começando, são 7h34. Não, 2 minutinhos. A gente vai valorizando aqui o pessoal que já está com a gente no horário. Quem lembra, né? Vamos lembrar de mutar os microfones, né? Mutar os microfones e abrir quando a gente for interagir. Você quer começar, Carol? Queres que eu comece? Pode começar. E aí, pessoal? Vocês estão animados? Eu estou animada. Esse é um assunto bem especial, assim, para mim. E reacendeu, assim, né, uma chama quando o pastor pediu para ajudar ele aí com esse tema. E para quem não me conhece, depois eu posso explicar algumas coisinhas, né? Por que esse tema é tão importante para mim. Mas eu queria que a gente tivesse uma aula assim interativa na medida do possível, um pouco parecido como é o estudo bíblico, talvez, assim, né? Que as pessoas podem interferir, perguntar alguma coisa, falar. Vão ter mais específicos que eu realmente vou pedir para vocês compartilharem algum pensamento, alguma questão. Mas fiquem à vontade aí para levantar a mãozinha, né? E perguntarem, interferirem em alguma coisa.
como a gente falou, né, esse curso aqui, ele é como se fosse uma complementariedade do que a gente está fazendo lá no grupo de estudos. Ele vai ter uma carinha, assim, mais de curso mesmo, porque vai ter, assim, uma certa sistematização, né, dos ensinamentos que a gente aprende ali no livro, na Bíblia, ali no grupo. Então, a gente, às vezes, vai trabalhar com algumas palavras, alguns conceitos, né, um pouquinho diferentes, mas a gente espera que seja muito, muito importante para vocês também. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, porque a gente vai começar com o slide. Não sei se vocês conseguem ver. Consegue? Não, por enquanto não. Tens que compartilhar conteúdo numa setinha em cima. Ó, botei aqui agora. Estão vendo? É porque eu vou ficar numa imagem e a tela compartilhada em outra. Não, ainda não apareceu para nós. Está aparecendo. Quer tentar botar aí então, Tardelli? Ok? Acho que não rolou então. Foi, não. Consegue botar cheio? Então, para mim estava cheia, não estava cheia para vocês? Não? Para a gente não. Pra gente só aparece até a janela do PowerPoint, mas como se você estivesse editando o slide. Eu tava tentando lembrar qual era o F, que quando aperta, acho que vai. A tela cheia, eu não lembrava. Saiu? Eu tirei porque, sinceramente, deveria ter aparecido. Ó, eu acho que eu botei aí, ver se foi. Acho que agora foi o meu. Foi o seu. Foi, né? Agora sim, tá. É engraçado, o meu tá dando a mesma coisa. Eu botei a tela cheia e aí não tá aparecendo, né? Uhum. Poxa vida. É A estranho, gente mas vai vamos ter que ir assim. ter que ir assim, Desculpa, pessoal, mas se tiver como dar um Ctrl aí, né? Quem sabe pra aumentar. Deixa eu ver. Agora foi. Não sei Agora Opa. foi. Ok, eu testei algo diferente, então que bom que foi. Ah, é o Posso? seu. Tá. Então deixa eu É o tirar. meu, tá? Tá. Então, beleza, vamos lá. Essa nossa aula, como vocês viram, né, é sobre a missão de evangelizar, então a gente vai focar hoje mais realmente no assunto do pregar, né, do anúncio das boas novas, de como compartilhar nossa fé. Alguns fundamentos, assim, muito importantes. A gente vai ter muitas aulas em que a gente vai poder falar aqui de questões mais práticas, de estratégias. Hoje é como se fossem alguns fundamentos muito, muito importantes para a gente pensar essa questão. E a gente colocou aí o versículo principal que a gente usou até para divulgação, né? Que é lá em Mateus 28, 19 e 20, que é quando fala da grande comissão. Então, eu queria só reler com vocês mais uma vez para a gente prestar atenção em algumas questões. Diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O pastor já andou dando umas pinceladas aí na mensagem, né, nas mensagens dos últimos domingos, que a missão ela nos traz essa ideia bastante imperativa, né? A gente vê aí pelos verbos: vão, façam discípulos, batizando-os, ensinando-os. Em outras passagens, como a de Marcos, tem de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, a gente consegue perceber que é imperativo, né, essa ideia.
E aí a gente vai trabalhar com uma tríade, digamos. Se quiser, pode passar aí para o próximo slide. A gente, eu entendo que a missão ela envolve esses três grandes pilares, assim. Essas três palavrinhas elas ajudam a gente a sistematizar um pouco essas ideias. E eu vou até pedir para vocês talvez se esvaziarem de qualquer conceito que possa. A gente sabe, por exemplo, a palavra ganhar aí, né? Ela pode ter algum significado competitivo ou de invasão ou de algo assim. Não é essa a ideia, né? O ganhar aí ele realmente vai retratar quando Jesus fala que faria dos seus discípulos pescadores de homens, né? Eu me lembrei de uma expressão bem comum no mundo evangélico, que é ganhar pessoas para Jesus. Tirando, né, talvez formas estranhas de fazer isso, mas sim, nós somos convocados a ganhar, né, pessoas para Jesus. Então, é mais ou menos essa ideia, né? O ganhar aí vai estar relacionado a esse pregar, esse anúncio das boas novas. O edificar seria o discipulado, então a gente ajudar uma pessoa que conheceu a Deus a criar raízes, a entender melhor sobre a sua fé, sobre a palavra de Deus. E o próprio envio, né? Vocês conseguem perceber nessa imagem, que eu acho que é bem didática assim, para a gente entender, que é um movimento cíclico, né? Então, todos aqueles que são filhos de Deus e são edificados na sua palavra, na sua fé, eles são enviados e são convocados a fazer isso com outras pessoas também. Então, é um começo que não, na verdade, não tem fim, né? É cíclico. E aí, vocês conseguem perceber também que essas áreas elas estão numa intersecção aí, né? Porque esses processos eles se misturam. Né? Então, a gente pode pensar numa ordem bem quadradinha, seria uma pessoa que não conhecia Deus, uma pessoa adulta, né? De repente, e aí ela vai para a igreja ou conhece alguém, recebe Jesus como seu Salvador, e daí ela começa a ser edificada na palavra e entende também, né, que ela precisa continuar esse processo. Mas às vezes uma pessoa ela pode chegar na igreja, tá só interessada ali em conhecer alguma coisa, ela ainda não entende exatamente sobre Jesus ser o Senhor da vida dela, sobre Jesus como seu Senhor e Salvador, mas ela começa ali, digamos, nesse passo aí da edificação, né? Ela começa ali primeiro no estudo, para depois ela entender que Jesus realmente é o Senhor da vida dela. Então, eu queria saber se vocês conseguiram entender esse ciclo e por que eles também estão interseccionados aí. Está claro para todo mundo? Se vocês têm alguma dúvida, está tudo certo. Eu tenho uma dificuldade com esse termo ganhar, porque essa conotação mais de ganhos patrimoniais, o que for. Por isso que eu pensava, e o pregar é diferente de ganhar, não é? Na verdade, o pregar é como quem semeia a semente, né? Você lança a semente. O outro é colher, não é? Para mim ficou essa dúvida, assim, um é lançar, é pregar, e o outro é colher, como se fossem, na realidade, dois aspectos, assim, de uma mesma questão, mas uma vem após a outra, né? Você prega e ganha. É como se no ciclo tivesse mais um pontinho ali. No lugar desse ganhar, porque essas expressões vieram também do inglês, né? Não é uma nomenclatura minha, assim. Então, justamente, por isso que eu até fiz essas ressalvas sobre a palavra ganhar, que pode ter umas conotações não tão boas, né? Mas sim, poderia ser aí no lugar semear, né? Poderia ser simplesmente pregar, poderia ser compartilhar. Então, é mais para ficar uma coisa assim mais didática, mas não tem essa conotação aí, né? Negativa, digamos assim. Mas dentro dos verbos que tu estás propondo aqui, Carol, dá para entender o ganhar, porque o semear fica só assim, a gente semeou, mas não ganhou ninguém, né? E aqui, dentro da tua escolha aqui de sistemática, esse ganhar a gente tem que entender, a gente tem que para a gente seguir para os próximos passos, se pressupõe o ganhar, né? Ou seja, porque o próximo passo você traz o edificar. Edificar é quem já está dentro. Essa pessoa que já está dentro e que vai ser edificada, ela precisou ser ganha. Então, veja bem, dentro do teu verbo aqui, ganhar,
não é só semear, gente. É semear e colher. Né? Exatamente. É semear e colher. Semear ainda e que a colher. colheita, ainda que a colheita não seja nossa, né? Ou não seja uma responsabilidade nossa, para a gente ter alguém para edificar e posteriormente enviar, essa pessoa precisa ser ganha, né? Precisa ser alcançada, né? Alcançado talvez seja uma palavra mais neutra, né? De qualquer forma, dentro da tua sistemática de verbos aqui, a gente está tratando nesse primeiro estágio aqui de realmente ganhar pessoas para Jesus, de alcançá-las, né? Não apenas semear, porque a semeadura a gente não sabe se ganha ou se não ganha, né? Assim eu entendi. Porque justamente esse processo, a gente está aqui numa simplificação, né? Só que justamente vão ter vezes em que a gente só vai semear, né? Em cada pessoa que passa pelo nosso caminho, a gente não sabe que resultados vão dar, e outras pessoas vão regar, como a própria palavra, né, fala sobre isso. Mas às vezes a gente vai fazer esse processo inteiro, né, com a mesma pessoa, e a gente justamente vai ter essa impressão, né, do ganhar. A gente vai semear e a gente vai colher o fruto dessa semeadura, digamos assim. Mas é isso, a gente também pode edificar uma pessoa que foi semeada por outra, né? Então, por isso que também está nessa interseccionalidade aí. Alguém tem mais alguma dúvida? Ou ficou claro aí esse ciclo? Não, achei muito bacana a colocação. O termo ganhar não me remeteu a nenhuma conotação ruim, não. Acho que dentro dessa própria lógica cíclica aqui, né, a gente dá o próximo passo a partir do momento que a gente ganha, né, no bom sentido, como o pastor falou, atinge. Uhum. Não, acho que ficou perfeita a colocação, sem nenhum prejuízo aí de significado, não. Ficou ótimo. Uhum. Mas, Tiago, foi bem levantado essa questão, tá? Porque isso pode, não é a proposta desse curso, né? A gente vai ter aí 12 semanas para trabalhar bastante, mas pode virar uma coisa muito baseada em resultados, sabe, Tiago? Uma grande comissão muito pressionada, muito... A gente precisa ganhar, precisa ganhar, precisa ganhar. E em outras igrejas fazem assim, sabe, Tiago? E a gente não quer isso, não quer isso, né? A nossa métrica, a gente tem que ir com muita calma para não, né? E diferenciar bem. Nós fomos chamados para semear. O ganho é dado por Deus. Só que não é uma semeadura tipo assim, eu só me preocupo em semear. Não, a gente não faz mal a gente contabilizar, querer atingir, né? A gente contar quem está alcançando, ouvindo, entendendo, né? Apenas ter não ir para os extremos, né? De que esse ganho vire uma pressão, né? Uma pressão, mas se pressupõe que a gente ganhe, né? A gente tem o Espírito Santo prometendo trabalhar, então... Por isso que eu quis fazer essa ressalva, porque eu sei que justamente pode vir no nosso imaginário muitas dessas ideias assim não tão legais que às vezes a gente vê em outras igrejas, né, em outras tradições, mas a gente quer trabalhar com esses conceitos da melhor forma, né, de uma forma muito respeitosa, e por isso que a gente está fazendo tanta ressalva aí. Mas pode passar para o próximo. Então, como a gente viu no versículo e até nesse ciclozinho aí, a gente pode concluir, né, tirar algumas conclusões bem fixas, né, que a grande comissão ela é imperativa, ela é uma ordenança para todos os cristãos, né, não só para algumas pessoas, para o pastor, para o missionário, mas é para todos. Que ela, por isso, né, ela está na categoria de lei, na nossa perspectiva luterana, né, de lei, evangelho, ela é uma boa obra, né, ela é uma obra que nós somos convocados a realizar. Então, ela está nessa categoria de lei, né. Apesar dela estar nessa categoria de lei, de algo que a gente é convocado a realizar, a gente vai olhar também para isso com olhos de evangelho, né, a gente vai olhar para isso com olhos que entendem que
nós somos convocados a fazer isso, mas que nós também somos muito falhos e vamos tentar olhar para essa situação com misericórdia também. Mas é imperativo, né? Eu queria saber se alguém aí achava que não era imperativo, ou que era alguma coisa diferente, ou se está tudo certo, esses conceitos aí. Tudo certo, né? Deixa eu só dar uma perguntinha para apimentar um pouquinho. Qual é o verbo imperativo da frase? Ou quais são eles? Né? Só para a gente também, né? A Carol está dizendo aqui que é imperativo, né? O imperativo é Deus nos deu uma ordem, não é opcional, né? Ide. Fazei. Ide, fazei. Mais alguém? Mais alguém? Concordam? Põe de novo aí o negócio. Não posso pôr de novo, porque fica muito fácil. Mas a minha memória é ruim. Aí fica muito fácil. Então, eu vou olhar aqui na Bíblia. Tecnicamente, né? Me ajudem aí se alguém quiser, né? Mas tecnicamente, o verbo no imperativo, no grego, é o fazei de si. Fazei de si, né? Ide é até há toda uma conversa, um debate sobre isso. O id não seria imperativo. O id estaria mal traduzido, seria um tendo ido, né? O que mostra algo até mais contínuo e que é independente de eu ir para um lugar, mas é para todos os lugares que eu vou, para todos, por onde eu vou. Tendo ido, a tradução, né, bem tecnicamente correta é e tendo ido, fazei discípulos, né? Bem, mas só um mero detalhe, é imperativo. Isso aí. A gente sabe que, apesar de ser para todo cristão, existem também pessoas, claro, né, que têm chamados específicos para viverem integralmente, né, para esse id. Então, na Bíblia mesmo a gente encontra, por exemplo, Paulo falando sobre isso, né, que ele diz até assim, que ele foi chamado desde o ventre da mãe dele. O profeta Jeremias também fala que Deus o chamou, profetas falam muito sobre isso, né? E a gente tem, enfim, hoje, né, pastores, missionários, pessoas que trabalham mais integralmente com isso, mas é para todos os cristãos, né? E aí eu queria fazer uma primeira pergunta para vocês a partir disso, aí fiquem à vontade para responder. A pergunta é a seguinte, né? Será que a grande comissão ela tem sido encarada, pensem tudo isso que a gente viu aí, ela tem sido encarada com a mesma importância de qualquer outro mandamento ou boa obra vivenciadas em minha vida? Então, você pode pensar, por exemplo, em algo que é muito claro para você na Bíblia, que é um mandamento, que é uma boa obra, ou até uma boa obra que você vivencia e que é muito importante na sua vida. E aí, quando você olha para a grande comissão e você talvez faz aí essa comparação, essa avaliação, será que a grande comissão ela está sendo encarada assim dessa mesma forma? Vou jogar para vocês. E uma segunda, para pensar aí junto, que objeções, né, que barreiras que eu tenho aí quando eu penso que eu sou enviado para cumprir essa missão. Porque talvez se eu avaliar e ver que as coisas não estão muito bem, que eu chutaria que é a vida da maioria das pessoas mesmo, porque essa missão é muito difícil. O que será que acontece comigo, que objeções eu tenho que me impedem, às vezes, de cumprir isso? Queria saber se alguém pensa em alguma coisa nessa avaliação aí. Me desculpa, eu não entendi a segunda questão. A segunda é que objeções você tem que te impedem, né, de cumprir essa missão?
que barreiras existem, talvez, quando você faz essa avaliação, né? Se você está cumprindo a grande comissão ou não, se está ainda muito falho. Que barreiras será que existem que te impedem de vivenciar isso de uma forma mais plena, né, mais forte? Eu posso estar enganada, mas para mim, se eu for comparar essa ordem, né, fazer discípulos com os 10 mandamentos, acho tão importante aquela que fala assim, não matarás. Porque se eu não fizer discípulo, o meu amigo, o meu vizinho, sei lá, o meu parente vai morrer, entendeu? Então, não matarás. Eu relaciono muito a isso. Pode ser que tenha mais coisa aí, mas eu penso nisso. Uma boa comparação. O que me impede? A pandemia. Um pouco. Sim. Hoje é a pandemia. A pandemia. Olha, mas nem a pandemia, olha, tem tanto... Nem a pandemia dá para impedir, né? Porque tem o Facebook, o WhatsApp, o Google, tudo aí. Paulo levantou a mãozinha. Fala aí, Paulo. Eu creio que a grande impedimento, a dificuldade, é o que nós estamos fazendo aqui, é a compreensão, o conhecimento disso. Ou seja, muitas vezes você é cristão dizendo assim, eu sou cristão, estou salvo, né? Até cuido de quem está à minha volta, me preocupa com a família, com os amigos, mas não muito mais que isso, porque talvez a gente não conheça isso. Essa para mim, talvez o maior barreira é não compreender a extensão e a responsabilidade que é colocada a nós nessa grande comissão. Quer dizer, é o desconhecimento ou a falta de compreensão clara de que isso sim é fundamental. Não é basta a minha salvação, nem dos meus amigos ou familiares, mas é de pregar isso a muito mais gente. Acho que para mim é um passo atrás. Não bom. A gente poderia então dizer que essa objeção seria a falta do conhecimento adequado sobre esse chamado, né? Então, isso é uma realidade mesmo. Quem é a próxima pessoa que levantou aí? Eu acho que pela ordem, Carol, pelo que eu estava acompanhando aqui, o pastor Nathaniel, que está com a gente, nosso pastor da nossa igreja, e também depois eu vi Tiago, Thalita, Márcia e Rafael. Se a ordem não foi bem essa, a gente respeita o espaço de todos. Pastor Nathaniel, quer compartilhar? Ok. Boa noite, queridos irmãos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Tá. Esse tema, ele é extremamente importante e como cristãos, e quem sabe a maioria de nós seja luteranos, essa grande comissão, ela é pouco entendida ou pouco vista como algo fundamental para os cristãos. Como pastor, eu vejo isso no trabalho do dia a dia, no ensino entre os irmãos, que há uma consciência assim de que isso é coisa do pastor ou não se vê isso como um mandamento. Inclusive, nas minhas pregações, eu tenho dado uma certa ênfase na necessidade de evangelização, na necessidade de preparar-se bem para a evangelização. Então, o primeiro ponto é a falta de clareza desse comissionamento, e o segundo ponto, já foi mencionado também, é essa dificuldade de testemunhar, a falta de preparo, o equipar-se para fazer a abordagem evangelística, você chegar numa pessoa que não conhece a palavra, que não conhece o plano de salvação, e ter clareza em apresentar ele de forma sucinta para que a pessoa possa dizer, é isso que eu preciso para a minha vida, é isso que eu preciso entender para poder crer e ser salvo. Então, isso eu não saberia dizer, não fiz nenhuma pesquisa, mas são poucos cristãos que têm condições, dentro do contexto luterano, de chegar em mim ou em um descrente e, em questão de meia hora, explicar para ele com clareza o caminho da salvação, de forma que o Espírito Santo possa gerar fé. Então, essa é a minha percepção. E, nesse sentido, eu tenho
buscado participar e me aperfeiçoar também para que eu possa, com muita sabedoria, equipar o corpo de Cristo para que essa realidade mude. Muito bom, obrigada, pastor. Acho que a outra objeção, então, além dessa do Paulo, diferente um pouquinho, seria a falta de preparo de saber como se faz isso, né? Como se eu também entendi isso, Carol. Eu entendi que ele afirmou o que o Paulo disse, clareza do chamado, e aí são já 2 votos nesse ponto, né? Não sei se a Solange também tocou nesse ponto, aí seria já um terceiro, né? E aí o pastor também colocou a falta do preparo. E já adiantava um spoiler aí, pastor Nathaniel, continue com a gente vai tentar uma capacitação da abordagem. Vamos chegar lá. Eu acho que na ordem, Carol, agora viria o Tiago e depois a Thalita, ou a Thalita e depois o Tiago. Quem sabe a Thalita vai primeiro? Vai lá, Thalita. Eu achei que eu tivesse sido a última, mas tudo bem. Desculpa, mas... Tá tudo bem, sem problemas, pastor. Então, no meu caso especificamente, o meu ID foi para mim mesmo. Então, porque, como eu já tinha comentado lá quando me apresentei, eu tô 3 anos afastada. Então, o meu primeiro ID foi para mim mesma. Então, tenho mais ou menos 1 mês e meio que foi o meu ID. Assim, eu estou voltando, né? Me trouxe de volta, né? E assim, o que eu vejo na minha dificuldade em si, pelo menos no meu ciclo social, a maior dificuldade é, eu vou dizer de verdade, usar o termo evangélico. Porque, assim, a visão que os meus amigos têm dos evangélicos é péssima, assim. O que as igrejas vêm fazendo, né, sem uma especificamente, mas as pessoas tentam abordar outras sempre com lei. Lei, você precisa abrir mão disso, abrir mão daquilo, abrir mão disso, daquilo. E as pessoas, assim, só. Eu até vi um meme esses dias de a minha tia até que postou, que ela falou assim, ela escreveu assim, tem um monte de cristão aí que mata marido, que faz isso, faz aquilo, e os outros vêm me dizer que eu vou pro inferno porque eu tomo minha cerveja. Então eu acho que o maior problema é como hoje em dia os evangélicos são vistos. Por isso que todas as vezes que eu vou mencionar, eu sempre prefiro dizer que eu sou protestante histórica do que dizer que eu sou evangélica. Eu realmente não gosto de usar o termo porque tem sido muito mal visto. Eu te entendo, Thalita. Eu diria para você que talvez um impedimento meu é muito parecido com o seu. Não no sentido de que me impede completamente, mas que eu tenho uma certa resistência porque eu já imagino que a pessoa vai pensar exatamente isso de mim. Então, na verdade, eu tenho que tentar quebrar essa objeção dela, né, de alguma forma. Sim, sim. Mas isso é uma realidade muito forte mesmo. O que eu sempre fiz, né, antes de sair e tal, eu sempre procurei, né, viver, estar ali entre eles e mostrar como eu era. E isso sempre causava a curiosidade das pessoas falarem: pô, você consegue ser nossa amiga e e continua a estar na igreja, sem nos criticar e tal. E as pessoas normalmente se convidavam para conhecer. Então, essa é uma tática que eu usava, né? E vem funcionando de novo, porque desde que eu voltei, eu sempre posto as fotos de domingo, do culto. Agora eu separei todos os dias um horário para eu fazer devoção, oração e leitura. Então, eu sempre posto foto no Instagram, nos status, e aí eu já recebi uma mensagem, por exemplo, de amiga, eu quero conhecer. Então, né, vem funcionando essa técnica, pelo menos. Muita coisa legal aí, gente. Mas tem mais gente aí na fila, né? Daria para falar bastante. Parabéns, Thalita. Bem-vinda de volta aí à igreja, tá? E sentimos sua Obrigada, falta. Obrigada. E o Thiago agora? Isso. Uma colocação rápida aí, acho que a Thalita colocou bem também. Eu também estou voltando, não tem muito tempo que eu estou voltando para frequentar, né? Buscando participar. Eu acho que respondendo as 2 perguntas da Carol, sobre a questão da importância, eu acho que em termos assim de ciência, eu sempre tive ciência, acho que até por conta de estudos que eu já ouvi do meu pastor também. Muito aquela questão
de fé e obras, né? Eu sempre escutei a questão do evangelizar também, né? Mas, assim, eu me coloco muito em 2 pontos como minhas dificuldades. É conhecimento, né? Eu acho que o conhecimento, eu não sei muito... Eu acho que a maioria das pessoas que se interessaram na igreja por minha pessoa foi mais por conta de... porque as pessoas gostavam de mim e sabiam do que eu mesmo pregando para elas. É alguma coisa assim, pô, o Thiago é um cara legal, né? Legal esse negócio da mãe dele. Enfim, aí era uma coisa muito assim. E eu acho que agrava muito essa questão do conhecimento por conta do público que eu lido quase todo dia. É um pessoal de engenharia, de ciências, pessoal de exatas, pessoal que, assim, muitas vezes o pessoal fala assim, pô, Thiago, mas tu acredita nisso mesmo? É um pessoal extremamente racional, assim. Então, além da falta de conhecimento, que eu sei que eu tenho pouco, ainda mais poder conversar com esse tipo de, de público, né? É um público tão racional. Às vezes eu ficava assim, cara, como é difícil pregar para esse público, né? Acho que assim, tem que ter um conhecimento e tem que saber muito bem como abordar, né? Uma coisa que eu volta e meia eu converso com meus amigos que são todos engenheiros, né? Mas assim, só uma curiosidade sobre a colocação da Thalita. É muito legal. Acho que o termo evangélico ficou um termo com sei lá, meio conotação ruim, né? E aí só um testemunho, às vezes, que eu vi uma vez, um amigo meu falou assim, o Thiago é evangélico, mas é diferente. É um negócio assim. Eu já escutei esse termo, só complementando o raciocínio da Thalita. Só isso mesmo, gente. Mas as outras colocações são perfeitas e concordo plenamente como os principais dificultadores. É o entendimento e do chamado e o entendimento. Desculpem aqui que eu estou aqui meio no trabalho aí. Então, só para botar aí na lista das objeções, a gente poderia pegar essa fala do Thiago e falar também sobre a dificuldade do público, né, da pessoa com quem a gente vai conversar, que dependendo, né, do grupo pode ser mais difícil ou mais tranquilo, né? Geralmente os grupos realmente mais voltados para a ciência, né? Eles são mais desafiadores, é uma outra forma de abordagem, né? Mas é uma objeção também. Mas pode ir para o próximo aí. Acho que a Márcia e depois o Rafael. Olá, gente. Tudo que vocês falaram se passa bastante comigo, né? Eu acho que a grande questão é a minha falta de capacitação. E no universo onde eu circulo, minha família, os meus amigos mais próximos, a impressão que eu tenho é que as pessoas não querem. Tem determinadas amigas que me procuram, que estão passando por fase difícil e me pedem ajuda, e aí desabafa. Quando eu começo a falar sobre a igreja, não, Márcia, você é Carola, eu não sou. Esse tipo de ajuda eu não quero. As pessoas chegam a falar assim, sabe? Na minha família, quando eu começo a argumentar, não, mas isso é bom para você, eu não acredito nisso, eu não acho que aconteceu dessa forma. Por quê? Porque está na Bíblia. Mas a Bíblia, qualquer um pode ter escrito, sabe? As pessoas não têm conhecimento, mas tem uma carga de crítica muito grande. E eu não tenho conhecimento para refutar. Então, no meu universo, eu me sinto bastante tolhida em fazer essa evangelização, porque ninguém quer. Então, o que eu procuro fazer? Eu não fico falando, mas eu demonstro nas minhas coisas, por exemplo, determinadas situações que acontecem, eu falo, nossa, mas Deus foi tão bom na minha vida, porque aconteceu isso. Aí eu falo isso cotidianamente, porque isso já faz parte da minha realidade. E aí eu ligo ao mandamento, amai-vos uns aos outros, porque se é tão bom para mim, por que eu não vou levar isso para outra pessoa, para que ela compartilhe também dessa coisa bacana? Mas aí as pessoas falam assim, nossa, a gente está conversando, você já falou em Deus 3 vezes, você agora virou Carola. E eu nem tinha me dado conta disso, sabe? Então, eu não vou me policiar. Quem quiser andar comigo vai ter que escutar isso. Mas, além disso, eu me freio, porque eu não sou bem recebida.
Eu acho que não há uma vontade da população, das pessoas que me cercam, de se aproximarem de Deus, e eu vou ser a chata. Nessa parte aí da Márcia, eu já diria que ela fala de uma perspectiva assim, de alguns reveses dessa atuação, que existem mesmo e são reais, às vezes mais, às vezes menos, mas isso pode, de fato, às vezes gerar uma certa frustração ou até um medo, uma barreira de tipo, não vou fazer isso de novo. Mas faz parte, Márcia, faz parte. Talvez na sua vida seja muito presente, né? Mas isso faz parte mesmo dessa atuação. Agora vai o Rafael, depois temos o Matheus, aí a gente pode dar continuidade um pouquinho mais e volta depois de novo para as participações. Vai lá, Rafael. Na verdade, também a minha observação seria sobre a minha capacitação para isso, né? Hoje em dia eu me vejo mais numa situação de ter que aprender, não me sinto capacitado. E isso pode ser uma variação geográfica na nossa igreja, quem sabe tem lugares diferentes, mas eu vejo assim, mais ou menos tipo Lutero observou lá no século XVI, quando ele fez os catecismos, né, que havia um analfabetismo bíblico naquela época, e eu acredito que por nós estarmos negligenciando assim o ser discípulos do primeiro mandamento, colocar Deus acima de tudo e esquecer os ídolos, os prazeres, a gente deixa de dar justamente esse tempo de meditação, de estudar, o que faria com que nós teríamos uma tendência natural para a missão. E isso, pelo menos eu sinto em mim assim que e eu acho que o Espírito Santo, Deus age na gente e a gente tem que ser grato que vai mudando isso, mas eu acho que isso que acontece muito assim, inclusive comigo, eu coloco no meu nome. Fala aí, Matheus. Estava esperando o pastor me dar a palavra. Eu acho que um obstáculo é uma coisa que eu percebi na fala da Márcia, por exemplo, do Rafael e de outros. Aparece para mim como um obstáculo também uma necessidade dupla. A gente achar que tem que saber o que dizer, e a outra é achar que esse dizer tem que necessariamente surtir efeito visível, né? Eu não estou aqui desmerecendo a capacitação, pelo contrário, é muito importante a gente saber como falar de Jesus para alguém, é isso que a gente está fazendo aqui. Mas às vezes a gente deixa de fazer isso porque a gente acha que não, mas eu não sei falar, mas eu não sei fazer. Quando, na verdade, a capacitação ela vem durante o fazendo, né? A gente vai fazer discípulos, é meio que esse imperativo que tem que nos acompanhar, e existem várias maneiras de fazer isso. Uma delas é falando, mas não é a única, né? E vai acontecer mesmo de muita gente não responder positivamente ao que a gente está falando, ter um certo preconceito com a religião, que é bastante comum, mas isso não quer dizer também que o Espírito Santo não vai agir naquela pessoa. A gente tem que ter em mente que, em última instância, quem opera na conversão de uma pessoa é o Espírito Santo, né? Então eu vejo como obstáculo a nossa própria expectativa de ser bem-sucedido na nossa missão. Eu dou um exemplo breve. Eu nunca me vi e não me vejo como evangelista, que é um dom que o apóstolo Paulo fala nas cartas. Eu, particularmente, sempre fiz uma divisão dos dons e falava, eu não sou evangelista. O que não quer dizer que você não cumpre o seu ID, né? Então, a gente cumpre o nosso ID também na nossa vocação, no nosso dia a dia, né? Mas era isso.
Você até deu uma adiantada de umas coisas que a gente vai falar, e olha que o Matheus nem viu o meu material. Mas a gente pode avançar então um pouquinho, porque eu quis que a gente levantasse essas objeções, mas não necessariamente para a gente responder elas, né? Eu acho, é bem igual quando o psicólogo joga pergunta para você e você pensa naquilo, é mais isso para vocês deixarem isso ficar aí dentro, né? Para vocês pensarem o porquê que é assim nesse cenário. E eu acho que algumas dessas objeções elas vão ser respondidas aí ao longo dos próximos slides que a gente vai ver, e até, quem sabe, vocês receberem um pouco de encorajamento nesse processo, né? Então, pode botar aí o próximo, Tardelli. Bom, então, partindo aí do ganhar, né? Eu queria que a gente relembrasse que Jesus, ele sempre conscientizava os seus discípulos da responsabilidade que cada um deles tinha de pregar o evangelho, né? Assumindo esse papel que até Paulo fala sobre sermos embaixadores de Cristo, cooperadores de Deus. Então, a gente tem sempre esse papel, tem até uns versículos aí para vocês, né? O próprio Jesus fala, venham comigo, eu os farei pescadores de gente. Lá em Coríntios, Paulo falando, nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus, edifícios de Deus, somos embaixadores em nome de Cristo. Essas imagens geralmente são comuns para quem já nasceu na igreja, né? Ouve muito essas ideias. Mas justamente para reforçar, né, esse imperativo para todos os cristãos, de que não é, de repente, para um que tem um dom maior, né? Para todos. Claro que para quem tem um dom, uma facilidade, melhor é, né? Mas que é para todo mundo. Pode passar. Aí o próximo, existem muitas pessoas prontas para receber as boas novas, então a Márcia até falou, né, dessa dificuldade. Nossa, parece que as pessoas à minha volta, pelo menos, elas não querem saber. E até pode ser, Márcia, só que às vezes também a gente nunca vai ter o conhecimento completo, né, do interior delas. A gente nunca vai saber lá no fundo, se elas estão prontas ou não, por mais que às vezes elas verbalizem o contrário. Então, na Bíblia, a gente encontra o próprio Jesus falando para os discípulos, né? Vocês dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe, recebe a recompensa. Ainda fala sobre, né, algo que às vezes é até difícil de trabalhar, mas fala sobre recompensa, fala sobre a gente se alegrar com isso. E eu acho que essa imagem de assim, pensar que as pessoas estão prontas é algo que nos encoraja muito. Então, mesmo que assim, o cristão, uma coisa que a gente é ensinado é que muitas vezes a gente não trabalha em função das circunstâncias, né? A gente olha às vezes para as circunstâncias e elas só nos dizem que está tudo errado, que nada faz sentido, que um monte de coisas, né? Só que a nossa fé, ela sempre nos faz vislumbrar uma coisa além. E as promessas de Deus, né? Aquilo que Deus deixou para a gente de certeza e de caminho. Então, essa mensagem de que as pessoas estão prontas para receber é algo muito encorajador, porque a gente só precisa pensar nessa verdade, justamente, independente do que talvez elas verbalizem ou do que talvez a gente veja, né? E sempre lembrar, as pessoas estão prontas, tem muitas pessoas prontas no meu país, na minha cidade, no meu círculo de convivência. Às vezes, alguns indícios que a gente vê, uma pessoa pode falar, não quero saber disso. Mas, por exemplo, a gente outro dia estava conversando sobre o irmão do Matheus, né, que ele é uma pessoa super ligada, de uma certa espiritualidade, digamos assim, uma certa mística em relação à natureza, em relação a outras coisas. Isso demonstra, querendo ou não, que as pessoas elas estão buscando, né, algo que faça sentido. Muitas vezes elas ainda não encontraram esse caminho, mas elas estão em busca. Então, assim, pensar que existem muitas pessoas, sim, né, para receber. E que Deus ele tem interesse na salvação da humanidade. Como diz lá em Timóteo, né? Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, porque Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus, né? A gente sabe que nem todo mundo vai ser alcançado, mas Deus gostaria muito que todas as pessoas fossem
todas as pessoas chegassem, né? Ao próximo, vai falar aí sobre esse dever coletivo e individual. Aqui é uma parte bem interessante para a gente pensar um pouco também, porque existe essa dimensão coletiva que geralmente acontece principalmente dentro da igreja, como a gente vê aí. Então, a igreja, ela, como está aí, né, ela atua nesse espaço físico e digital, especialmente hoje em dia. Ela atua através também de outras atividades que a igreja pode fazer, que tem a ver com ID, que tem a ver com edificação, com abençoar a vida de outras pessoas, com ajudar a vida de outras pessoas. E também a gente pode pensar em outros coletivos, digamos assim, talvez organizações, né, missionárias, agências missionárias, são organizações para-eclesiásticas que a gente chama, né? Ou qualquer outro grupo de cristãos, né, que atuem de alguma forma coletiva no mundo, né, em pregar as boas novas, em edificar pessoas, enfim, talvez fazer uma ação social também naquilo que é necessário. Existe esse trabalho coletivo, né? Então a igreja é responsável. Aqui a gente tem pastores, né, que estão interessados em capacitar seus membros para fazerem isso. E a pregação que acontece dentro da igreja, né, alguém que chega de visitante, alguém que chega novo ali, essa pessoa está sendo exposta justamente por esse trabalho coletivo ali dentro da igreja. Mas a gente também tem esse trabalho individual, que eu diria que talvez seja o mais desafiador, porque é quando a gente está sozinho, e é o que a gente, digamos, mais tem que sair da nossa comodidade. E uma coisa muito interessante é que esse lado individual está totalmente ligado ao exercício das nossas vocações. E vocações bem nesse sentido luterano, que foi um sentido novo para mim nos últimos tempos, que é um pouco diferente do sentido comum, né, de, eu tenho vocação para isso, um dom para aquilo. Não, a vocação é tudo aquilo que está na sua vida, que é uma demanda da sua vida, que Deus colocou na sua vida. Se você é o funcionário na empresa X, se você é o marido, esposa, filho, qualquer pessoa que passe pela sua vida, qualquer atividade que você vivencie é sua vocação, né? Então, a nossa atuação ela vai estar totalmente vinculada a essas funções, a esses espaços que a gente ocupa na sociedade, no nosso trabalho, na nossa casa. Mas pode ser também uma iniciativa individual de compartilhar Cristo com outras pessoas que não estão ali nesse círculo tão comum, né, de convivência. Então, de repente, Deus pode te chamar, pode sensibilizar seu coração para você compartilhar e edificar pessoas em outro estado, em outro país, em outro tipo de composição que seja completamente diferente ali da sua realidade, né, do que está à sua volta. Queria saber se para vocês faz sentido essa ideia do dever coletivo, do dever individual, se vocês têm alguma pergunta, algum comentário. Enquanto que as pessoas vão pensando, Carol, na participação delas nesse momento, algo que surgiu na fala de alguns, eu lembro da Márcia, e que você ressaltou agora, das pessoas prontas, né? Das pessoas prontas para receber a mensagem. Um exemplo que nós temos disso, bem didático, gente, é quando Jesus enviou os seus discípulos pela primeira vez para fazerem a primeira iniciativa missionária, né? Isso está na Bíblia, em Mateus, também está em Lucas, chama-se o envio dos 70, tá? Não vou ler para vocês agora, a pauta surgiu aqui ao natural, mas vocês podem buscar isso e ler bem, né? Chama-se Envio dos 70. Mateus e Lucas, tá? Jesus dá, tipo assim, um estágio para eles. Vão e fazer missão pela primeira vez. Vão testar ser pescador de gente. Vão nas vilas, vão nas cidades de 2 em 2, né? E Jesus dá algumas dicas para eles, algumas orientações. E uma delas era muito interessante, que tem a ver com isso que Márcia falou, Carol falou. Jesus diz assim, se você chegar numa casa e não receberem vocês aí, ele diz, dá meia volta e parte para outra, né? Ele até usa aquela imagem do sacode a poeira dos pés. Lembram disso? Sacode a poeira dos pés, né? Então, mas ele diz, não fica martelando, não fica incomodando ninguém. Deixa, a pessoa não está pronta. Essa não está pronta no momento, né?
Tipo assim, faz a leitura, né? Faz a leitura do marido, do vizinho, da amiga que te chamou de Carola. Talvez ela não esteja pronta, sabe? Talvez ela não esteja pronta. E assim, ó, Jesus está dizendo, não tô te enviando para essas pessoas. Ora por elas. Bota elas na tua listinha de oração. E espera um outro momento na vida delas. Não é abandona elas completamente, sabe? Mas deixa elas... Porque muitas vezes, Carol, uma barreira que a gente tem a ver com os resultados ruins, né? Que eventualmente tivemos, né? Com as más experiências. Gente, má experiência na missão acontece, né? A gente não precisa ficar batendo muito tempo nela, né? Aí Jesus diz para aqueles discípulos: se você chegar numa casa e ali encontrar, anotem esse termo para vocês, uma pessoa de paz. Uma pessoa de paz. Ou seja, alguém simpático. É esse contexto. É alguém que abra a porta e diga: fale mais para mim, me conta. Eu não estou te chamando de Carola. Para mim, você não é um chato. Para mim, você é a pessoa muito especial. Eu gostei de você. Gostei do seu jeito. Me fala mais desse negócio aí. Ou da sua igreja, ou da sua fé. Ou me escute um pouco mais. Pessoas simpáticas. E aí Jesus diz para os discípulos dele: quando você encontrar um assim, faz um ninho ali. Tipo assim, investe tudo que você pode nessa pessoa. Não abandona essa pessoa. Sabe? Tipo, ele está falando de foco, gente. Ele está falando de foco. Sabe? Cuidar com paciência, né? Achou alguém que é simpático? Investe nessa pessoa agora. E depois deixa o outro, aquele que te chamou de chato, sabe? Então, isso é algo altamente consolador e altamente prático. Não, calme aqui, tá? Não percam tempo e nem deem murro em ponto de faca. Quem é do Rio Grande do Sul talvez vai me entender aqui, tá? Bater na ponta de uma faca. Não. Se tem alguém no momento negativo, entrega para Jesus, ora por essa pessoa. Mas abre teus olhos para as pessoas que estão simpáticas, tá? Acho que tem gente já que abriu aí que gostaria de compartilhar. Eu vi o Paulo e eu vi a Thalita aqui. Pode falar. O que eu gostaria de comentar é exatamente o seguinte: dessa exposição que você fez, Carol, de estarem prontos para ouvir, como Jesus mesmo disse, não percam tempo. Mas acho que a minha missão tem que ser só de orar, então, porque as pessoas que me circundam, aí eu me solidarizo com a Márcia, quem está em volta de mim, ninguém está pronto e já não querem mais estar pronto, que é diferente. Acho que Jesus trouxe uma novidade, os discípulos trouxeram a novidade. Olha, existe um Jesus que veio, que morreu e nos salvou. As pessoas atualmente, pelo menos as com quem eu convivo, né? Eu converso, eu convido e elas dizem: eu não quero. Mas não é não quero porque não sabem, elas já sabem, já ouviram, algumas dizem assim: não, Paulo, isso aí, você estuda muito isso e eu não quero, né? Não chega a dizer isso, até eles são delicados, mas como se esse tema não... É parecido como a Márcia fala. Então, assim, eu só vejo o que eu tenho que orar, pedir a ação do Espírito Santo para a pessoa, em algum momento na sua vida, ter alguma situação em que Jesus a pegue na esquina. Ela vai virar a esquina e Jesus está lá esperando ela, dizendo assim, igual Paulo lá no caminho. Porque, atualmente, eu confesso, eu estou aqui raciocinando, pensando no meu cenário, nas pessoas. Eu vou sacudir o pó da sandália e vou embora para todo lado, porque eu quero dizer assim, eu acho que você vai abordar isso certamente, Carol e o pastor, ou nos outros encontros, nas outras situações. Eu sei que eu estou trazendo isso aqui no momento que você colocou, quando as pessoas vá ao encontro das pessoas que estão prontas. Eu só quero antecipar que, assim, quando eu escuto isso assim, e as que não estão prontas, ou mais, as que não querem,
e também as que estão machucadas, né? Tem muitas machucadas porque as experiências que elas tiveram foram muito infelizes em termos de igreja, não é? Até pastores, enfim, toda a situação. Então, eu queria só colocar, provavelmente não é o momento agora. Eu estou entendendo a ênfase que o pastor deu, Jesus. A gente até tratou disso nos nossos estudos bíblicos, né? Sobre sacudir o pó da sandália, mas só deixar isso porque certamente você vai tratar disso lá na frente, não é? Como abordar as pessoas que estão machucadas ou as que já decidiram que não querem Jesus Cristo. Excelente, excelente. Então, o que eu ia falar era o seguinte, voltando, né, ao que todo mundo já disse, até o seu Paulo acabou de dizer, de estarem machucados. Eu fico me imaginando se eu tivesse conhecido Deus agora, da maneira que as pessoas estão pintando ele hoje em dia. Eu fico pensando que se eu tivesse conhecido Deus agora, eu não sei se eu estaria aqui. Porque, assim, o tempo todo o que está sendo apresentado para a gente, né, ultimamente, na verdade, muito mais forte, é que Deus é um juiz, é um cara que está com o dedo apontado para você o tempo todo, esperando qualquer vacilo seu para te punir. O tempo todo que eu vejo as pessoas acreditando que Deus é literalmente um carrasco. Então, a gente também tem que pensar nisso, que é assim que algumas pessoas foram apresentadas a ele. E aí eu volto com o que o pastor disse, que era que eu ia fazer uma sugestão que a Bárbara fez para mim para assistir um filme que chama Quarto de Guerra. Eu não sei se vocês já assistiram, mas é um filme que fala justamente isso, assim, tirando doutrina, enfim, do que se passa, mas com a ideia de que quando você não pode agir assim, tipo, fisicamente, né, é você ir e montar o seu quarto de guerra, que seria um quarto de oração. Então, foi mais ou menos o que eu fiz aqui em casa, né, para mim e para os meus amigos em volta. Então, é só isso. Você tem que pensar que algumas pessoas conheceram um Deus que não é o Deus de verdade, né, uma face que foi apresentada para eles que não é a verdadeira, e que a gente vai orando até essas pessoas sentirem, né, o Espírito Santo agir e a gente poder ter uma brecha, né, o Espírito Santo trazer à tona uma brecha que a gente possa mostrar a face verdadeira do Deus que a gente conhece. Só diria uma coisinha antes de passar, acho que é o Thiago, né, que está com a mão levantada, e o que o Paulo falou e a Thalita agora, e até a Márcia também, tem muitas vezes a ver com essa abordagem, né, e que eu queria só ressaltar uma outra coisa que talvez encoraje a gente. A Thalita até falou, né, o que as pessoas estão fazendo, né, outras pessoas que têm uma outra abordagem, que às vezes criam nesse imaginário das pessoas essa barreira de, não quero saber, não quero ouvir, porque esse Deus que você vai me apresentar é assim, assim, assim. E que quanto mais a gente não ocupa os espaços, ou assim, fica acomodado, né, nessa nossa, talvez, dificuldade, simplesmente se conforma mesmo, mas o evangelho vai ser passado por essas pessoas, né? Então, é um encorajamento da gente pensar assim, se as pessoas estão achando isso tudo de horrível, né? Eu preciso de alguma forma, né, na minha abordagem, como eu faço, como eu me relaciono com as pessoas, encontrar um jeito de quebrar essa objeção que elas têm, para que justamente elas não pensem que Deus é só isso, né? Só isso que elas estão achando. Então fica aí de um encorajamento também para todo mundo. E deixa eu dar uma dica, Carol, até porque esse curso é para ser prático, né? Ontem nós vimos Deus, na nossa leitura bíblica, fazer missão através de perguntas. Vocês lembram? Ele vai atrás de Adão e Eva fazendo perguntas. Onde é que vocês estão? Né? Quem é que falou isso para vocês? Eu acho que elas são altamente relevantes, sabe? Numa conversa missionária, numa abordagem, a gente conversar com pessoas intencionalmente através de perguntas. Uma pergunta que eu aprendi a fazer do teólogo Tim Keller, tá? Nesses casos de pessoas hostis, de pessoas machucadas e que ouviram e tiveram experiências ruins,
com talvez um evangelho caricato, é uma pergunta bem simples, gente. De novo, é uma dica. Se quiserem anotar, anotem, usar, usem, mas eu uso e me ajuda bastante. A pergunta é: me fale sobre esse Deus que você não crê, porque talvez eu também não creio nele. Me fale sobre essa igreja que você não gosta, porque talvez eu também não goste dela. Me fale sobre, sabe? Me fale sobre esse Deus que você não crê. Me fale sobre ele. O que você não crê, porque talvez eu também não creia nele. Quando a gente pede que a pessoa fale isso, é altamente respeitoso, é interessado, é sincero, e normalmente ela vai te falar, e ela vai te dizer onde é que dói. Onde dói. Ela vai te dizer onde é que ela quer que você ajude ela. E quando você pergunta isso para ela, é muito possível que ela também te pergunte: tá, então me fale no Deus que você crê. Porque você perguntou primeiro. Você não chegou falando, você chegou perguntando. Né? Take it or leave it. Tipo assim, pegue ou deixe. Não precisem usar isso, mas eu tenho essa pergunta anotada no meu celular. Para mim não me esquecer de fazer ela quando alguém está reclamando e se queixando de Deus e dos evangélicos e tal. Me fale mais sobre esse Deus que você não crê. Talvez eu também não creia nele. E estou junto com você, estamos mais próximos do que você imagina. Mas me deixa eu te falar daquele que eu creio. E aí a nossa história é mais bonita, Mateus. A nossa história ganha de todos. Aí a nossa história, ela é sempre mais bonita. O nosso Deus é mais bonito. Seguimos? Acho que não tem ninguém aqui inscrito, Carol. Podemos avançar. Não tem avançar. mais ninguém, né? Beleza. Então vamos avançar aí. Pode ir para o próximo. Esse próximo slide é só para a gente realmente reforçar, né, que a Igreja de Jesus, pelo que a gente encontra na própria Bíblia, ela é justamente essa igreja, e a igreja pode ser instituição, né, ou as pessoas, a igreja invisível, ela promove a glória de Deus e produz muitos frutos. Lá em Efésios a gente vê, né, para louvor da glória e da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos, né? Então essa questão do fruto, às vezes o que as pessoas vão ver antes de qualquer coisa que a gente fale, que a gente compartilhe, é o nosso fruto, né? Muitas pessoas falam para a gente vivenciar, para a gente frutificar, e assim as pessoas saberão, né, que existe algo diferenciado. E que a identidade da igreja é evangelística também, né? Quando Jesus fala, vocês são sal da terra, se o sal vier a ser insípido, como ele restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, né? Nós somos a luz, essa luz para iluminar as pessoas. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Então, que a gente, assim, faça essa avaliação, né, sobre as nossas dificuldades, mas sempre se encoraje, né, sobre sermos essa luz e sobre frutificarmos, né, aonde a gente está. Pode passar para o próximo. Desculpa, eu estou perdida aqui. Alinhando as nossas expectativas. Aí que eu falei que o Mateus deu uma adiantada, né, porque é muito importante nessa atuação evangelística, do ganhar, de cumprir a missão, que a gente justamente alinhe, às vezes, nossas expectativas ou nossa forma de fazer isso com as de Deus, né? Sobre formas a gente talvez não tenha muito, existem formas variadas realmente, não dá para a gente colocar uma coisa absoluta, mas existem alguns fundamentos bem interessantes aí. E a gente vê nesse primeiro, né, que a nossa tarefa, o que nos cabe, né, nesse processo, a gente comentou aqui, que é o nosso papel. Nos preparar para isso. Muitas pessoas falaram sobre essa dificuldade, talvez, então esse é um indício que a gente precisa, sim, se preparar para isso. E compartilhar Cristo no poder do Espírito Santo, porque é o Espírito que nos dá essa capacidade. Tem aí, né, o versículo de Atos, dizendo que a gente recebe poder do Espírito Santo para ser testemunho. Então, esse é o foco aí desse versículo. Pelo poder do Espírito, a gente consegue ser testemunho. E que o resultado desse testemunho é uma tarefa única e exclusivamente de Deus. É uma tarefa misteriosa, porque a gente justamente não sabe por que às vezes uma pessoa que é tão similar à outra, uma entende e é alcançada e a outra não.
O que a gente sabe, como diz aí, é que todo aquele que o Pai dá a Jesus, todo aquele que o Pai leva a Jesus, não é lançado fora. Então, a gente confia que Deus está trabalhando nesse resultado e nosso papel é só compartilhar e se preparar para isso. Pode passar aí. Então, aí a gente reforça umas coisas que a gente já falou, né? O que não é a expectativa de Deus, não deveria ser a nossa também. Então, primeiro, uma coisa que às vezes acontece em outros ambientes, viver em desespero pela vida de pessoas perdidas. Eu já ouvi pregações, né, por exemplo, falando que a gente quase assim, né, que tem que se desesperar com as pessoas que estão indo para o inferno, né? Então, não é essa a ideia, né? A gente, claro, vai se preocupar muito, sim, e a gente é chamado para isso, para se preocupar e agir, mas não dá para a gente, né, viver a vida em desespero por causa disso. O convencimento não é pela nossa força, nem pela inteligência humana. Então, mesmo que a gente se prepare muito e a gente tenha, muitos argumentos, muitas cartas na manga, muito conteúdo para passar para as pessoas, não é por causa disso exatamente que elas vão ser alcançadas por Deus, né? E atuar de forma inconveniente, invasiva, grosseira, né? Também não é essa a ideia que a gente faça isso. Pelo contrário, como o pastor falou, quanto mais a gente pergunta, a gente se envolve, é uma via de mão dupla aí nesse processo. Eu quero saber da vida do outro. Daqui a pouco eu vou contar para vocês uma história para terminar. Como que isso é importante? Como que, na verdade, isso é muito mais efetivo do que a gente simplesmente querer falar, querer impor, né? Querer só dizer, é assim, né? E também não é expectativa de Deus que a gente fique acomodado, né, com a vida que não cumpre esse ID. Pode ir para o próximo. E aí, como vocês falaram, esse daí é o último slide antes de uma história que eu vou contar, antes da pergunta da Solange, né? Vocês já comentaram, né, como que essa preparação se dá. Essa preparação se dá através do Espírito Santo, da gente depender dele, Deus em nós, e muitas vezes até numa conversa que a gente está tendo com alguém, quando a gente está bem preparado, está alinhado com Deus, a gente percebe claramente que Deus nos traz palavras no momento para a gente conversar com as pessoas, coisas que a gente não faz ideia de onde vieram. A gente ora por essas pessoas, como a Thalita falou, uma coisa muito importante é que a gente quer falar, né? Mas tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: fale com Deus sobre as pessoas primeiro, fale com Deus sobre as pessoas antes de falar com as pessoas sobre Deus. Né? Então, antes de você já querer falar e agir tudo, que é muito importante, mas já orou, já conversou com Deus sobre essa pessoa, já entregou sua intenção de cumprir o seu ID, né, na vida dessa pessoa. E a comunhão, que a gente pode falar, né, na igreja, com nossos grupos, como que essa comunhão traz preparação também, porque é onde a gente recebe capacitação, é onde a gente talvez é exortado, né, convidado a fazer uma avaliação disso, é onde a gente é encorajado, é onde a gente aprende, é onde a gente se fortalece. Então, essa tríade aí, eu diria que é fundamental, não sei se alguém teria outras coisas para acrescentar, né? E antes de eu finalizar com uma história, que eu quero finalizar com uma história da vida real, acho que vou deixar aí para a Solange, ou se mais alguém quiser fazer um comentário. Então, eu estou bastante incomodada com a ênfase no preparo, porque eu não conheço tanta gente com preparo, eu conheço muita gente que dá o seu testemunho de fé. Aí eu estou pensando, entendeu? Que eu acho que elas contam muito mais com o poder do Espírito Santo do que na capacidade intelectual delas. E eu acho que isso esvazia o ser humano dela e deixa Deus preencher com o Espírito Santo a pessoa dela, para falar dele. Porque nós não temos, como pecadores, condições de falar de algo tão divino. Então, só mesmo através de Deus é que nós vamos falar de algo tão divino. Diga. Segunda coisa, naquele penúltimo PowerPoint que você colocou, a segunda coisa é o quarto item. Que agora não, a outra, ou antes. Bom,
eu acho que a gente tem que manter uma relação com uma pessoa, né? Eu falei hoje no nosso estudo das mulheres que minha mãe escutou um pastor falando em praça pública, aí ela foi evangelizada através dessa palavra, né? Então, ela não conhecia esse pastor, ela não conhecia essa palavra. Mas então eu acredito que Deus aquele era o momento que Deus reservou para ela. Todos os filhos dela que ela levou, então conduziu a Deus, entendeu? Então ela não era uma pessoa estudada, ela não tinha nem o primário ainda. Então como é que ela fala de Deus sem preparo? Ela não pode falar sem preparo? Tem que ter preparo? Eu fico pensando nisso. Uma pessoa ignorante não pode testemunhar, não pode fazer parte do grande comissionamento. A minha primeira questão é essa. Outra questão é essa. A gente ficar muito preparado, né, para falar de Deus para outra pessoa, a gente, lógico que se coloca acima do próprio Deus, está se colocando acima dele. Né? Eu acho que não é não ler a Bíblia, não é não participar do estudo, não é disso que eu estou falando, mas ficar pensando que eu preciso fazer uma faculdade, talvez os pastores façam isso melhor do que nós, porque a gente pensa que eles que estão preparados para fazer isso, como se não fosse universal, né, como Lutero falou, né, a pregação, né? Como se não fosse universal. É universal, é para todo mundo falar. Não é para só os preparados, não. É para quem crê, é para quem tem fé, é para quem acredita nisso de fato, de verdade, e sabe que mudou a vida dela. E a pessoa que a gente vai falar, a gente tem que ter um relacionamento, não interesseiro, mas verdadeiro. Né? Não vou pregar para ir para a minha igreja crescer, tipo assim, que eu já ouvi isso demais, né? Já ouvi isso demais da conta, então eu já estou cansada disso. Eu acho que tem que ser, eu vou pregar, como a Márcia falou, porque eu amo. Eu vou pregar porque realmente o sétimo mandamento, não matarás, para mim é importante nesse sentido também. Eu não vou matar ninguém com revólver, mas se eu não falar, eu posso matar ele eternamente. Eu posso estar negligenciando e ele ter morte eterna. Isso me importa muito também, entendeu? É dessas duas coisas, é o relacionamento pessoal com a pessoa, que a pessoa possa ver em você, com toda clareza, que você é diferente, por algum motivo. Muitas pessoas já vieram me falar, você é diferente, o que é? Eu não sabia o que era, se era aparência, o que era, o meu jeito de falar, meu sotaque, mas não, era a jeito de ser, de comportar, mas eu sou diferente, é porque Deus me orienta nessa diferença, porque eu nem sei o que está acontecendo, o que você está vendo. Você está vendo alguma coisa que para mim é muito natural. Então, natural, para mim, espontâneo, é uma coisa muito importante. Entendeu? Sim, eu acho isso, né? Eu sei que eu estou errada, mas eu acho isso. Não, então, acho que essa sua palavra, ela pode servir... Diga. Não, vai você, Carol. Acho que eu estou falando o que você ia falar. Eu ia dizer que essa sua palavra, ela pode servir, inclusive, de exortação para muitas pessoas, né? Que talvez achem que precisam de uma capacitação, digamos assim, racional para poder compartilhar. E, apesar disso ser muito bom, né, no nosso aparato ali, isso, de fato, não é fundamental, né? A gente conhece muitas histórias, talvez, de evangelistas, pessoas que não sabem ler, não sabem escrever, não tem tanto conhecimento assim, né, racional das coisas, intelectual, e de forma alguma isso impede esse compartilhamento, tanto que a própria preparação que está ali, né, são coisas que não tem necessariamente a ver com isso, né, é a oração, é o Espírito Santo, é a comunhão com a igreja, tudo isso já nos prepara para essa grande comissão. Mas claro que uma capacitação específica, especialmente quando a gente fala da contemporaneidade que a gente vive, né, em que a gente às vezes tem tantos desafios que a gente não sabe muito bem como lidar, ajuda demais. Então a gente não precisa também deixar isso de lado, mas só a palavra com certeza ela pode nos exortar, né, em, poxa, porque você está esperando tanta coisa para poder, né, cumprir a sua comissão aí. Mas diga quem mais aí levantou a mão. Thalita está também pedindo a palavra.
Eu só quero complementar isso que a Solange falou, que eu acho muito certo, porque de experiência de alguém que passou mais de 28 anos na luterana e 3 anos conhecendo outras religiões, que eu posso dizer, assim, uma crítica ao luteranismo, que eu percebo que isso a gente precisa melhorar muito, é que o luterano de forma geral, é muito racional. Então, não que isso seja de total ruim, não é, óbvio, é bom a gente ter pé no chão as coisas, mas como a Solange disse, tem coisas que você não depende de inteligência humana para explicar. Então, e mesmo assim eu vejo constantemente que a maioria dos luteranos tentar explicar algumas coisas que são inexplicáveis. Então, isso é uma crítica que eu de fora via a igreja, que eu não via nas outras. As outras, a maioria das, assim, eles são emoção até demais. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, mas eu acho que a gente está precisando um pouquinho de ter um pouco mais, né, de emoção, não tentar racionalizar coisas que não tem como ser racionalizadas. Eu só faria um único contraponto para esse aspecto que vocês mencionaram, que seria, por exemplo, quando Paulo fala que a gente também tem que saber a razão da nossa fé, né? Dar a razão da nossa fé. A gente vai trabalhar isso até em outros momentos. Então, isso é um ponto importante, né, da gente talvez saber que razão é essa, né? Como que a gente explica um pouco isso. Mais uma vez, isso talvez não seja ali a base, né, o fundamento para a gente ter a iniciativa de compartilhar Cristo, mas é um aspecto também importante. Então, esse equilíbrio, com certeza, vai muito bem, né? O pastor quer falar? Não, eu só diria que eu acho que é as duas coisas. Não é uma coisa oposta à outra, as duas coisas, né? Eu acho que há espaço para algum tipo de preparo, porque algumas situações requerem, como você mencionou, quando nos perguntam, quando querem saber um pouco mais, ou até quando a gente tem que talvez aprender a dialogar de acordo aos valores da pessoa. Acho que há espaço para preparo, mas também há muito espaço. E que bom que temos essa palavra da Solange, que a Thalita também confirmou, que estava nos seus próprios slides, né? Quando você fala de oração, por exemplo, e de dependência do Espírito Santo, né? Esse tipo de preparo que é muito mais assim, ó, Deus me leva e bota a palavra na minha boca, né? Porque na minha simplicidade eu vou dar conta, né? Acho que as duas coisas. Bom, hoje a gente está abrindo, né? A gente vai ter mais semanas para falar. E aí eu estou também vendo a questão do tempo agora, viu, Carol? Você que está conduzindo aqui, mas então devolvo a bola para você. Sim. Eu já finalizei, a gente já finalizou os assuntos, eu só queria contar uma história rápida, que seria, assim, é legal a gente ver histórias da vida real, né, para exemplificar um pouco isso tudo. Eu queria contar uma história que foi uma dessas histórias muito inusitadas que eu vivi no meu tempo de universidade, que foi um tempo muito frutífero de grande comissão, porque eu fazia parte de um movimento estudantil cristão, de uma organização missionária, que depois eu trabalhei como missionária integralmente por um ano. Mas eu vivenciei anos muito maravilhosos e frutíferos na universidade. E esse rapaz que está aí do meu lado, ele se chama Mamadou, né? Ele é um rapaz que era da Guiné-Bissau, que eu conheci na minha universidade. Ele é muçulmano e, a princípio, os guineenses falam português, né? Então a gente não tinha nenhum problema na comunicação. Mas éramos um trio de amigos, assim, né? Ele e outro rapaz da Guiné, que era cristão. E daí, eles dois precisavam de muita ajuda assim, financeira, porque os estudantes não podiam trabalhar aqui no Brasil, eles também não tinham condições ao mesmo tempo. Então, um primeiro contato ali de estudante, de amizade normal, né, nada demais ali disso, a gente supriu uma necessidade física que eles tinham, uma necessidade material. Então, nós, os amigos, o movimento estudantil, outras pessoas de outras igrejas, a gente conseguiu material para a faculdade, roupa, sapato, várias coisas que eles precisavam para vivenciar esse tempo na universidade. E conforme a nossa amizade foi crescendo, né, o fato dele ser muçulmano não é tão comum para nós brasileiros, assim, né, termos tantos conhecidos assim muçulmanos. A gente pôde ter muitas conversas, né, sobre isso, de forma muito natural, de forma muito espontânea, justamente. Como que é isso para você? Como que vocês entendem isso? Qual é a sua perspectiva sobre isso? E nessa conversa espontânea, ele também podia ouvir, né, sobre o meu lado, sobre a minha fé. E uma situação muito inusitada que aconteceu, se quiser pode até tirar aí o slide, Tardelli.
Uma situação muito inusitada que aconteceu era Páscoa, eles tinham acabado de chegar no Brasil, eles não tinham direito, assim, não conheciam ninguém. E eu resolvi convidar eles dois para passar a Páscoa na minha casa. Assim, do nada, eu tive que avisar minha família e tal, porque eles iam ficar sozinhos no feriado. E Páscoa, né, o feriado cristão, ia ter culto de Páscoa na minha igreja, eu não sabia exatamente como que eu ia fazer com aquilo, mas eu chamei eles para minha casa, almoçamos juntos e tudo, passamos ali. O Mamadou, que é muçulmano, parou as 5 vezes, acho que do dia, para fazer as rezas dele, estendeu o paninho lá, fazer as rezas dele, e tudo certo na minha casa. E aí, quando chegou a hora do culto à noite, da cantata de Páscoa, tem uma cantata com encenação, com tudo, falei, olha, eu vou precisar ir para a igreja, se você quiser, você pode ficar, mas, né, eu arrisquei. Caso você queira ir, fica à vontade também. E o mais inusitado que aconteceu é que ele realmente quis ir. Imagina um muçulmano entrando numa igreja, assim, eu fiquei chocada, eu não esperava que isso fosse acontecer. E quando ele pisou na igreja, assim, que ele foi entrando, tava tudo montado para ensinação, ele falou para mim, ele falou, nossa, eu nunca fiz isso, depois isso é algo totalmente novo para mim, e dava para ver que ele estava fazendo aquilo porque ele realmente tinha uma amizade comigo, né? Então ele tava ali por amizade também. E depois que ele viu tudo, ele viu toda a encenação de paz. E depois que aquilo tudo aconteceu, eu falei, nossa, aqui já foi semeado um monte de coisa, né? Talvez eu nem precise falar muito mais coisa aqui. Mas ele falou, nossa, foi muito importante ter assistido isso, porque eu achava umas coisas diferentes e eu entendi um pouco melhor, né? Porque é isso, assim como eu não entendia muitas coisas da religião dele, ele também não entendia da minha. E nessa amizade ele me emprestou o Corão para eu poder consultar. Ele também, a gente teve várias conversas espirituais. Eu fui à mesquita dele, também foi uma experiência super diferente. Eu tive a oportunidade de visitar a mesquita dele. Então, assim, essa troca, né, essa via dupla, porque às vezes a gente também acha que é só a gente que tem que dar, né, e não quer tanto receber do outro, mas vamos lá, me explica então sua religião, eu vou lá na sua mesquita, eu vou lá saber como que é, me explica, que eu também vou poder explicar sobre a minha, né? E eu tive a oportunidade depois ainda de realmente explicar para ele, tintim por tintim mesmo, de todo o plano da salvação. Assim, eu orava a Deus para me dar uma oportunidade de, assim, digamos, ficar com a consciência tranquila de que eu teria, de fato, compartilhado tudo que eu queria com ele, né? E Deus me deu essa oportunidade num dia, a gente teve essa conversa e foi muito produtivo. Mamadou continua sendo muçulmano, inclusive tem muitos anos que eu não falo com ele, mas é isso, foi uma semeadura, foi um ganhar aí, um processo desse de ciclo quase completo, né, em que eu pude semear, eu pude ali saciar várias dúvidas que ele tinha, a gente pôde vivenciar a amizade, trocar um monte de coisa, aprender um com o outro, e fica essa história, né, para vocês, para quem sabe esses aspectos dessa história, estimularem vocês nessa troca, né? Que muitas vezes começa ali com uma ajuda material que uma pessoa precisa, que a gente vai trabalhar também melhor sobre a integralidade da missão, né? Às vezes uma ajuda material, até a gente desenvolver uma amizade, até ter espaço para falar e perguntar um monte de coisas, e até vivenciar essas situações completamente, né, diferentes da nossa vida. Então, essa foto aí já tem, olha, uns 11 anos, tem bastante tempo. Mas queria deixar essa história da vida real para vocês hoje. Não sei se mais alguém quer falar algo para finalizar. Quem é aquela moça ao lado do Mamadou? Oi? Ah, sou eu, né? Tô super diferente. Paula, aquela cabelo foto alisado. Que a Carol não era Carol. 11 anos mais nova. Não, isso é outra pessoa. Eu tava na metade da faculdade aí. Então tudo isso. Diferente, Carol. Tudo cabelo, diferente. Tudo, pois é. O sorriso não é diferente, não. O sorriso não. O sorriso é da Carol até hoje. Mas eu prefiro o cabelo de hoje. Eu também. Pessoal, vamos concluindo, pode ser? Muito legal a aula, viu, professores? Gostei muito. Nós vamos fazer um ping-pong, Carol e eu. Às vezes ela vai facilitar a aula, eu vou facilitar sempre com a interação de vocês, né? Temos aqui já as aulas planificadas. Acreditem na nossa iniciativa, da nossa igreja, que em paralelo com o Centro de Treinamento Missionário que criamos,
Acreditem acreditem que o Espírito Santo está por trás disso, porque muita gente pensou nisso, sonhou com isso, preparou. Isso está dentro está dentro de um projeto da nossa igreja, de estudarmos juntos, diariamente juntos. Acreditem nisso, hoje foi o começo. Façam o máximo para estar conosco ao longo das semanas, e a gente também vai disponibilizar essa nossa aula de hoje para os nossos outros amigos que não puderam estar presencialmente. Semana que vem é um panorama histórico, como que a gente chegou até aqui, e aí o pastor que tem maior conhecimento vai ficar mais com ele, mas vai ser muito legal para a gente entender assim, o processo, né? Como que eu aqui no Brasil hoje sou cristã, né? O que aconteceu para que Deus me alcançasse aqui? Então vai ser muito legal também. E eu vou antecipar para dar um spoiler, porque assim, a gente é crítico à nossa igreja, luterana especialmente, nós falamos com tranquilidade, com amor, mas a gente não tem problema de reconhecer erros, deficiências, então assim, todos esses comentários que foram feitos, a gente acolhe com tranquilidade. Mas vou dizer para vocês assim, eu vou contar umas histórias bonitas, que vai dar orgulho para vocês, que vai dizer assim, caraca, a gente tem um DNA muito bonito. E eu tenho umas histórias bonitas para contar para vocês. Pode falar. Só para complementar aqui que eu fiz a crítica, né, mas como o senhor falou, só para complementar, eu voltei porque eu não achei o que eu tenho na luterana em lugar nenhum, né? Então, me faltou. Todos os lugares que eu fui, eu gostei de alguma coisa, mas sempre faltava alguma coisa. Faltava para mim a mansidão dos cultos, faltava para mim a doutrina, faltava para mim a comunhão, a falta que eu sentia das pessoas. Então, realmente, para mim falta um pouco de emoção, mas eu não encontrei nenhuma outra o que eu tenho na luterana. Mas fica bem à vontade, Tatarita, qualquer um aqui, né? A gente aqui na igreja, a gente vai com tranquilidade, com a graça. Então a gente sabe avaliar com amor a nossa igreja, mas a gente também sabe que ela pode melhorar, que em algum momento ela pode ter errado em alguma coisa. Na parte da missão, especialmente, a gente acha que ela tem alguma deficiência. Mas eu quero contar algumas histórias bonitas para vocês, verídicas, histórias verdadeiras, que acho que vai dar um pouquinho de ânimo para. Tá? Então, pastor, se a gente não tiver história bonita para contar na nossa igreja luterana, a gente não está cumprindo, né? O fazer discípulos. Tem que ter história bonita. Tem. Obrigada a ter. Tem. Concluímos com uma oração? Pode ser, Carol? Posso fazer uma oração para concluirmos? Obrigado, Senhor, por esse dia, pela oportunidade que tivemos de estudar, de conversar sobre missão. Já estávamos desde de manhã cedo, desde ontem, na verdade, mexendo com esse assunto, lendo textos, e agora nessa primeira aula também. Obrigado por teres trazido essas pessoas maravilhosas. Todas elas são tuas filhas. Antes de serem tuas missionárias, são tuas filhas. É aí que a gente começa. Somos teus filhos. Essa é a nossa identidade mais bonita e mais básica. E depois a gente também é tuas testemunhas. Obrigado por teres trazido gente de longe, que está com a gente, de perto, e também a todos que vão acompanhar depois. Essa oração é por eles também. Te pedindo a tua bênção, que o Senhor nos ilumine, nos capacite, nos motive, nos encoraje para falarmos de Ti, escrevermos sobre Ti, cantarmos sobre Ti, para a gente falar bastante contigo sobre nossos amigos e as pessoas que a gente quer testemunhar. Espírito Santo nos ajuda, estamos bastante na Tua dependência, como a gente precisa do Senhor nos auxiliando nessa tarefa. Abra a porta da fé aos que não te conhecem. É parte da oração geral da nossa igreja, da nossa liturgia. A gente faz essa frase de novo e de novo. Abre a porta da fé aos que não te conhecem. E faça isso através da gente, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, pessoal. Foi ótimo. Eu que agradeço. Foi muito bom. Muito bom, pessoal. Parabéns. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite.